Desde que formamos as primeiras sociedades, sempre buscamos meios de imortalizar os nossos feitos, a nossa história e nossos pensamentos, para que os que vierem depois de nós possam conhecer quem fomos em nosso tempo e, se possível, aprender algo com o que deixamos. Em nossa saga pela América do Sul, vimos civilizações misteriosas e povos poderosos, que deixaram para nós, seus descendentes, um vislumbre de como viviam e como viam o mundo. Em nosso continente, nenhum outro povo dominou de forma tão rica e poderosa como o povo Inca. E nesse vídeo, exploraremos como surgiu, como dominou e qual legado para nós essa civilização deixou. Como acontece com outras culturas antigas das Américas, as origens históricas dos Incas são difíceis de desvencilhar dos mitos fundadores que eles mesmos criaram. Segundo a lenda, o deus criador Viracocha surge do Oceano Pacífico e, em busca de um lugar aprazível, encontra o lago Titicaca, criando nesse local o Sol e os primeiros seres vivos. Essas criações foram colocadas dentro da terra por Viracocha, e só depois de algum tempo que esses seres emergiram de cavernas, fontes de água e das rochas, locais sagrados que seriam conhecidas como Pacarinas. Os Incas, especificamente, teriam sido trazidos à existência na região de Tiwanaku, sendo descendentes do deus Sol chamado Inti, fazendo com que esse povo se considerasse como os filhos do Sol, sendo o governante Inca o representante e a personificação desse deus na Terra. Em outra versão do mito da criação, os primeiros Incas vieram de uma caverna sagrada conhecida como Tampu Tocó, ou a Casa das Janelas, que estava localizada em Pacaritambo, ao sul de Cusco. O primeiro par de humanos se chamava Manco Cápac, e sua irmã, e também sua esposa, Mama Oclo. Mais 3 irmãos nasceram e o grupo partiu junto para fundar sua civilização. Derrotando o povo Xanca com a ajuda dos míticos guerreiros de pedra chamados de Pururaucas, os primeiros Incas finalmente se estabeleceram no Vale de Cusco e Manco Cápac, jogando uma vara de ouro no chão, estabeleceu o que se tornaria a capital Inca, Cusco. Evidências arqueológicas mais concretas revelaram que os primeiros assentamentos no Vale de Cusco datam de 4500 antes da Era Comum, quando comunidades de caçadores-coletores ocuparam a área. No entanto, Cusco só se tornou um centro significativo em algum momento no início do período intermediário tardio. Um processo de unificação regional começou a partir do final do século XIV e início do século XV, com o surgimento do primeiro grande líder chamado Pachacuti Inca Yupanqui, e a derrota dos povos Xanca em 1438, permitindo que os Incas concretizassem a sua expansão, buscando recursos e pilhagens de guerra, primeiramente em direção ao sul e depois em todas as direções. Eles eventualmente construíram um império que se estendia pelos Andes, conquistando povos como as civilizações Lupanca, Cola, Ximor e Huanca ao longo do caminho. Uma vez estabelecido, um sistema de impostos e administração foi aplicado, consolidando o poder de Cusco. A ascensão do Império Inca foi espetacularmente rápida. Primeiro, todos os falantes de língua inca, chamada Runazimi ou Quichua, recebiam um status privilegiado, e essa classe nobre então dominou todos os papéis importantes dentro do Império. Um paralelo bastante similar ao ocorrido em Roma com a chamada cidadania romana. Tupa Inca Yupanqui, sucessor de Pachacuti a partir de 1471, é acreditado por ter expandido o Império em 4.000 quilômetros. Os próprios Incas chamavam seu império de Tawantinsuyu, onde o significado da palavra composta por Tauá significa um grupo de 4 elementos, e Suyo significa região, área ou província. O Tawantinsuyu representava a união dos 4 Suyus, ou regiões, que compunham o império: Chinchai Suyo, Antisuyo, Colá Suyo e Conti Suyo. Essas 4 regiões refletiam a visão cosmogônica dos Incas e a organização territorial de seu império. E a união desses 4 pontos ou regiões era encontrado no centro do império, Cusco, mais precisamente o templo Coricancha,
de onde saíam os chamados seques, linhas sagradas ou imaginárias que ligavam os quatro cantos do Tayantinsuyu, os fazendo considerar a sua capital como o umbigo do mundo conhecido por eles. Sua influência se espalhou no antigo Equador, Peru, norte do Chile, Bolívia, Planalto da Argentina e sul da Colômbia, estendendo-se por 5.500 quilômetros de norte a sul, governando um enorme território com cerca de 10 milhões de pessoas falando mais de 30 línguas diferentes, sendo o maior império já visto nas Américas e o maior do mundo naquela época. Os incas mantinham listas de seus reis, chamados de Sapa Inca, onde, de acordo com seus registros, se iniciam com o monarca Pachacuti Inca Yupanqui, Tupa Inca Yupanqui e Huayna Capac, sendo o último governante pré-hispânico. É possível que dois reis governassem ao mesmo tempo e que as rainhas pudessem ter tido algum poder significativo, mas os registros espanhóis não são claros em ambos esses pontos. O Sapa Inca era um governante absoluto e vivia uma vida de grande opulência, vivendo cercado de copos de ouro e prata, usando sapatos de prata e vivendo em um palácio mobiliado com os melhores tecidos, e era cuidado até após a sua morte, sendo que os incas mumificavam seus governantes. Armazenadas no templo de Coricancha, em Cusco, as múmias eram, em elaboradas cerimônias, regularmente trazidas para fora vestindo suas melhores regalias, recebendo ofertas de comida e bebida e eram consultadas sobre assuntos urgentes de Estado. A regra inca era, assim como sua arquitetura, baseada em unidades compartimentadas e interligadas. No topo estava o governante, o Sapa Inca, e abaixo dele grupos de nobres, na sua maioria de sangue real, e eram chamados com o título de Panaca, e que tinham uma grande influência. Na base do aparato estatal estavam administradores recrutados localmente, que supervisionavam os assentamentos, e a menor unidade populacional andina, chamada de Ailu, era um conjunto de famílias aparentadas que trabalhavam em uma área de terra, viviam juntas e forneciam apoio mútuo em momentos de necessidade. Cada Ailu era governado por um pequeno número de nobres, ou curacas, um papel que poderia incluir mulheres. Na hierarquia, os administradores locais se reportavam aos administradores de nível regional, que por sua vez se reportavam a um governador responsável por cada uma das 4 partes em que o império era dividido. Os 4 governadores se reportavam ao governante supremo Inca, em Cusco. E, para garantir a lealdade, os herdeiros dos governantes locais também eram mantidos como prisioneiros na capital Inca. Os papéis políticos, religiosos e militares mais importantes dentro do império eram, então, mantidos na mão da elite inca, chamado pelos espanhóis de orejones, ou orelhas grandes, porque usavam grandes bobinas de orelha para indicar seu status. Para melhor garantir o controle dessa elite sobre seus súditos, guarnições pontilharam o império, e novos centros administrativos foram construídos, notavelmente em Tambo Colorado, Huanaco Pampa e Atum Chaucha. Para fins fiscais, foram feitos censos e as populações divididas em grupos com base em múltiplos de 10, tendo uma matemática avançada e era quase idêntica ao sistema numérico que usamos hoje. Como não havia moeda no mundo Inca, os impostos eram pagos em espécie, geralmente alimentos, metais preciosos, têxteis, penas exóticas, corantes e conchas, mas também em trabalhadores que podiam ser deslocados sobre o império para serem usados onde era mais necessário, a manutenção de estruturas que o império construía, um sistema de serviço chamado mita. As terras agrícolas e os rebanhos eram divididos em 3 partes: produção para a religião do Estado e os deuses, para o governante inca e para o uso dos próprios fazendeiros. Esperava-se que as comunidades locais ajudassem a construir e manter projetos imperiais, como o sistema viário que se estendia por todo o império. Para acompanhar todas essas estatísticas, os incas usaram um antigo sistema chamado de quipu, um sofisticado conjunto de cordões amarrados que também era altamente transportável e podia registrar números decimais de até 10.000, desenvolvido há muitos séculos antes e que já era usado na anterior cultura de Caral. Embora os incas tenham imposto sua religião e administração aos povos conquistados,
extraído tributos e até movido populações leais para melhor integrar novos territórios do Império, a cultura inca também trouxe certos benefícios, como redistribuição de alimentos em tempos de desastre ambiental, melhores instalações de armazenamento de alimentos, trabalho por meio de projetos patrocinados pelo Estado, festas religiosas patrocinadas pelo Estado, estradas, sistema de irrigação, fazendas de terraço, assistência militar e bens de luxo, especialmente objetos de arte apreciados pela elite local. A capital inca de Cusco era o centro religioso e administrativo do império e tinha uma população de até 150 mil pessoas em seu auge. O complexo sagrado de Coricancha, que era coberto de ouro sagrado e cravejado de esmeraldas, dominava a paisagem, mas havia outras construções esplêndidas, como os templos construídos em honra ao deus Sol Inti e a deusa Lua Mamaquilha, recobertos de ouro e prata, respectivamente. Havia vastas praças, parques, santuários, fontes e canais, e esse esplendor de Cusco agora, infelizmente, sobrevive apenas nos relatos e testemunhas oculares dos primeiros europeus que se maravilharam com as riquezas e sua arquitetura. Os incas construíram grandes edifícios, muros e fortificações, usando blocos finamente trabalhados, regulares ou poligonais, que se encaixavam tão precisamente que nenhuma argamassa era necessária. Com ênfase em linhas limpas e em formas de trapézios, incorporavam características naturais a esses edifícios, uma técnica que permitia a resistência de terremotos que frequentemente atingem a região. A forma de trapézio inclinado distintiva e a alvenaria fina dos edifícios incas foram, além de seu óbvio valor estético, também usados como um símbolo reconhecível da dominação inca em todo o império. Um dos exemplos mais icônicos desse império são as famosas ruínas de Machu Picchu, localizada no alto de uma montanha de 2.400 metros de altitude, no vale do rio Urubamba, no Peru. Um dos edifícios incas mais comuns era o inconfundível armazém chamado colca, que eram feitos de pedra e bem ventilados, muitas vezes redondos ou quadrangulares, onde guardavam os excessos de produção agrícola e até armamentos. E uma forma de maximizar a produção de alimentos foi a construção de terraços nas regiões montanhosas, com muitos deles se utilizando de canais complexos que irrigavam grandes áreas. As mercadorias eram transportadas através do império ao longo de estradas construídas propositadamente usando lhamas e carregadores, sendo que não havia veículos de rodas. A rede de estradas incas cobria mais de 40 mil quilômetros, e além de permitir o fácil movimento de exércitos, administradores e mercadorias comerciais, também era um símbolo visual muito poderoso da autoridade inca sobre seu império. As estradas tinham estações de descanso ao longo do caminho, e havia também um sistema de revezamento de corredores que levavam mensagens de até 240 quilômetros em um único dia, de um assentamento para o outro. Os incas tinham grande reverência por duas civilizações anteriores que haviam ocupado praticamente o mesmo território, os Huari e os Tiwanaku. Em vídeos futuros pretendo falar mais dessas duas culturas, por isso não deixe de se inscrever e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. Como vimos, os locais de Tiwanaku e do lago Titicaca desempenharam um papel importante nos mitos de criação inca e, portanto, foram especialmente reverenciados. Os governantes incas faziam peregrinações regulares a Tiwanaku e as Ilhas do Lago, onde dois santuários foram construídos para Inti, o deus Sol, e a deusa da Lua, Mamaquilha. Também no complexo de Coricancha, em Cusco, essas divindades eram representadas por grandes obras de arte de metais preciosos que eram assistidos e adorados por sacerdotes e sacerdotisas liderados pela segunda pessoa mais importante depois do rei, o sumo sacerdote do Sol, chamado pelo título de Wilak Umu. Assim, a religião dos incas estava preocupada em controlar o mundo natural e evitar desastres como terremotos, inundações e secas, que inevitavelmente provocaram o ciclo natural de mudança, onde ocorria a virada do tempo envolvendo morte e renovação das coisas. Locais sagrados também foram estabelecidos, muitas vezes aproveitando características naturais proeminentes, como topos de montanhas, cavernas e nascentes, e poderiam ser usadas para fazer observações astronômicas em épocas específicas do ano.
As cerimônias religiosas aconteciam de acordo com o calendário astronômico, especialmente os movimentos do Sol, da Lua e da Via Láctea. Procissões e cerimônias também podem estar ligadas à agricultura, especialmente à época de plantio e colheita. Os rituais religiosos incas também envolviam o culto de antepassados, como visto através da prática de mumificação e oferenda aos deuses como comida, bebida e materiais preciosos. Sacrifícios, tanto animais quanto humanos, incluindo crianças, também foram feitos para pacificar e honrar os deuses e garantir a boa saúde do rei. O derramamento de libações, seja água ou cerveja andina chamada xixa, também era uma parte importante das cerimônias religiosas incas. Os incas impuseram sua religião às populações locais, construindo seus próprios templos e locais sagrados, e também capturavam relíquias sagradas dos povos conquistados e as mantiveram em Cusco. Armazenados em Coricancha, essas relíquias capturadas talvez fossem consideradas como reféns, o que garantiria a obediência ao trono inca. Embora influenciados pela arte e técnicas de civilizações anteriores à sua, os incas criaram seu próprio estilo, que era um símbolo instantaneamente reconhecível do domínio imperial em todo o território. A arte inca é melhor vista na metalurgia altamente polida em ouro, na cerâmica e têxteis, sendo o último considerado o mais prestigiado pelos próprios incas. Para eles, o ouro era considerado o suor do sol, e a prata e o cobre eram considerados as lágrimas da lua. Os projetos geralmente usam formas geométricas e padronizadas, onde a forma xadrez se destaca como um design muito popular. E uma das razões para os projetos repetidos era que a cerâmica e os têxteis eram muitas vezes produzidos para o Estado, como um imposto, e assim, as obras de arte eram representativas de comunidades específicas. Assim como hoje as moedas e selos refletem a história de uma nação, também as obras de arte andinas ofereciam motivos reconhecíveis que representavam as comunidades específicas que os faziam, ou os desenhos impostos pela classe dominante inca que os ordenava. Trabalhos usando metais preciosos como discos, joias, figuras e objetos do dia a dia eram feitos exclusivamente para nobres incas, e até mesmo alguns tecidos eram restritos apenas para seu uso. Os bens feitos com a lã especialmente macia de vicunhas era restrita à nobreza, e apenas o governante inca podia possuir rebanhos de vicunha. As cerâmicas eram de uso mais amplo, e a forma mais comum era o urpu, um vaso bulboso com pescoço longo e duas alças pequenas baixas no vaso que eram usados para armazenar milho. É notável que a decoração de cerâmicas, tecidos e a escultura arquitetônica dos incas geralmente não incluíam representações de si mesmos, mas de seus seres míticos andinos comuns como monstros e figuras meio humanas, meio animal. Os incas produziam tecidos, cerâmicas e esculturas de metal tecnicamente superiores a qualquer cultura andina anterior, e assim como os incas impuseram um domínio político sobre seus súditos conquistados, também usaram sua arte com suas formas e desenhos padronizados, mas permitiam que as tradições locais mantivessem suas cores e proporções preferidas. O Império Inca foi fundado e mantido pela força, e os incas governantes eram muitas vezes impopulares com seus súditos, especialmente nos territórios do norte, uma situação que os conquistadores espanhóis, liderados por Francisco Pizarro, aproveitariam plenamente no século XVI. O Império Inca, de fato, ainda não havia atingido um estágio de maturidade consolidada quando enfrentou seus maiores desafios. As rebeliões eram abundantes, e os incas estavam envolvidos em uma guerra onde hoje é o Equador, onde tentavam manter seu controle. Ainda mais grave, os incas foram atingidos por uma epidemia de doenças europeias como a varíola, que se espalhou da América Central ainda mais rápido do que os próprios invasores europeus, matando de 65% a 90% da população nativa. Tal doença matou o monarca Huayna Capac em 1528, e dois de seus filhos, o Huáscar e Atahualpa, lutaram em uma guerra civil pelo controle do império exatamente quando os caçadores de tesouros europeus chegaram. Foi essa combinação de fatores, uma tempestade perfeita de rebelião, doença e invasão, que levou à queda do poderoso Império Inca, o maior e mais rico já visto nas Américas.
A língua inca quichua vive até hoje e ainda é falada por cerca de 8 milhões de pessoas. E há também um bom número de edifícios, artefatos e relatos escritos que sobreviveram à devastação dos conquistadores, de saqueadores e do próprio tempo. Esses restos são proporcionalmente poucos para as vastas riquezas que foram perdidas, mas permanecem testemunhas indiscutíveis da riqueza, engenhosidade e altas conquistas culturais dessa grande, mas efêmera civilização. Espero que tenha gostado desse tema e se chegou até aqui, não esqueça de deixar um joinha no vídeo, de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso apoiará o canal a crescer e levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Deixe também um comentário sobre o que achou desse tema, e se quiser sugerir outros temas, ficarei feliz em colocar na minha lista de assuntos para o canal. Na descrição tem links para livros e cursos que talvez lhe interessem, e se gosta de ler, há uma biblioteca com alguns dos clássicos da literatura a preços bem acessíveis. Nos cards finais, deixei algumas sugestões de vídeos relacionados que talvez aprecie. Muito obrigado e até a próxima história.